Oi, pessoal, bom dia. Dando continuidade, né, ao vídeo, eu gravei a primeira parte, né, que foi aqui a sala, eu organizando, né, varrendo. Agora, eu vou estar aqui organizando, gente, a cozinha, tá? Tá maior fusaca. Vou estar limpando aqui esse fogão, passando um paninho. Eu vou estar limpando o fogão. E aí, depois vou fazer um cafezinho. Então, espera aí só um instantinho. Eu vou arrumar aqui o celular aqui na minha gambiarra. Aqui na minha gambiarra. E vou vir limpar aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Deixa um like, deixa um comentário, compartilha, deixa sugestões de vídeo. Os comentários serão sempre bem-vindos. Então, bora pro vídeo, gente, agora. Eu não vou lavar, eu vou passar um pano. Como eu falei no outro vídeo pra vocês, eu vou estar saindo, né? Vou estar saindo para buscar um negócio. Eu não sei se eu falei para vocês, mas acredito que não. Esse fogão aqui não é meu, tá? Esse fogão, a geladeira não é meu. Eu vendi. E aí a pessoa que comprou, ela ainda não veio buscar, né? Então ela falou o quê? Que enquanto ela não veio buscar, eu posso estar usando, né? E aí eu vendi o fogão, vendi a geladeira, né? Por necessidade mesmo, gente, sabe? Minha filha, ela recebe o benefício da INSS. E aí, ele tá suspenso. Né? Então, assim, não estamos tendo pagamento, né? E até normalizar, a gente vai fazendo o que dá, né? Vejo uma coisa aqui, outra ali, ver o que dá pra fazer. Infelizmente, eu não consigo mais trabalhar por causa da minha coluna, né? Eu pego pra fazer uma faxina, porque infelizmente eu não estudei, né? Fui atrás logo dos diplomas, então não estudei. Né? Apesar que eu tive meu primeiro filho, eu tava com 24 anos. Quando ele nasceu, eu tinha 24 anos, mas eu não cheguei a me formar, porque eu parei de estudar, porque eu tava grávida, eu tinha que ficar voltando da escola tarde da noite, sozinha, porque o então marido na época não ia me buscar. E a escola era longe, né? E ônibus, por lá não tinha que passasse lá, que descesse, né? Lá perto da casa. E então, eu parei, né, de estudar, eu fazia supletivo à noite para concluir logo o segundo grau, né? Eu tive que parar. Depois veio a outra gestação, né? E esses meus dois filhos, eles vieram a falecer, né? Depois de vivos. O primeiro com 2 meses e 20 dias, a outra com 4 meses, a Vitória. O primeiro nome dele era Andrew, a segunda Vitória Maria. Agora deixa eu lavar esse pano, peraí. Bom, pessoal, tá assim, já limpei o fogão. Agora eu vou colocar as gradinhas. Até esqueci de tinha colocado, não desceu na minha frente. Né, e vou estar aqui fazendo o meu café, assim, né? E aí, como eu tava falando pra vocês, então eu não pude estudar, né? Eu trabalhava de dia, eu trabalhava numa casa de queijos, né? E aí eu parei de estudar. Aí eu trabalhava durante o dia, chegava em casa, eu ia arrumar a casa, ia fazer comida. E pra no outro dia já trabalhar novamente. Como eu trabalhava era numa feira, numa casa de queijos, então a folga era na segunda-feira. Eu trabalhava na feira permanente, né? Então na segunda-feira era a minha folga. Deixa eu só ligar aqui esse fogo. E aí, gente, nisso foi, né? Eu tive meus filhos, eu parei de estudar. Tentei uma outra vez, a minha filha já tava grandinha,
né? E lá onde eu tava estudando à noite, eu não tinha com quem deixar ela, então o que é que eu fazia? Eu levava ela comigo. Ixi, olha a minha unha. É isso aqui que tá aqui, não sei o que é isso. Aí, tem que lavar isso aqui. Eita lá, meu foi no meu dedo. E aí, então, eu levava a minha filha, né? Só que outras mães também levavam as filhas, né? Só que a minha filha não era muito grande, tinha criança lá da idade dela, tinha, acho que até 12 anos tinha lá. E era à noite, então assim, para estudar à noite você não pode levar uma criança, né? Mas eu só fui porque tinha outras mães que tinha, né, os filhos lá. E aí eu fui, gente, só que depois que eles viram, eles me chamaram, conversaram comigo, disseram que não podia, né? E aí eu parei de estudar de novo. Vou botar isso aqui para as cachorras comer. Essas pipocas, elas gostam de pipoca. Essa pipoca aqui tá velha. Ela passa a bacia. E então, acabou que eu fiquei sem estudar novamente. E depois de então, eu não tentei mais, né? Então, assim, eu não tenho formação para ir trabalhar assim de uma vaga. E não preciso fazer esforço, né? Eu não tenho formação, infelizmente não estudei. Para vocês que têm tempo, gente, estude. Estude, 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 estude. Porque o estudo faz muita diferença, viu? Faz uma diferença assim gritante na vida da gente. Vocês não têm ideia. E eu digo isso por experiência própria. Sabe? Se eu pudesse estudar hoje, eu voltaria a estudar com certeza. Aqui onde eu moro até tem o EJA à noite, né? Educação para jovens e adultos, porém a escola ela fica muito assim para dentro, sabe? Não fica assim na beira da pista, porque se ficasse na beira da pista, beleza, dava para ir, pegava até um ônibus, né? Fosse o caso, ia. Mas não tem como, é muito assim para dentro, então é perigoso, né? E aí, pessoal, voltando ao assunto, né? Eu vendi a geladeira, vendi o fogão para poder estar pagando o aluguel, né? Porque aqui onde nós moramos é aluguel, né? É casa de aluguel aqui. Eita, torneira. Abençoada, eu comprei uma torneira, gente, mas pelo amor de Deus, a bicha vaza, sabe? Fica pingando. Assim que eu botei, eu vi que a bicha tava pingando, só que eu demorei pra instalar a torneira, né? Não dá mais pra trocar. Pelo amor de Deus. Pois é, gente, eu vou lavar ali e eu já volto. Né? Assim, rapidinho antes, né? Só concluindo. E aí, então, eu vendi essa geladeira e esse fogão. A pessoa que comprou, ela não precisa, ela comprou mais para me ajudar, né? E aí esse fogão aqui ela vai passar pro filho dela, vai vender para ele pelo mesmo valor. E a geladeira ela vai ficar para ela e vai me dar a dela, né? A geladeira foi uma troca, né? A dela é menor. Essa minha aqui, ela é 472 litros. A dela, eu não sei se tem 400 litros, não. Acho que não. Eu acho que deve ser uns 380 litros, mais ou menos. Uma geladeira pequena, sabe? Mas é boa. Né? E aí, enquanto ela não vem, porque também tem a questão de arrumar caminhão, né? Pra vir buscar, né? Um transporte, um caminhão, uma caminhonete, porque é longe. Né? Então, enquanto ela não arruma, não vem buscar, é o que a gente tá usando, né? E aí, fogão. Eu tenho um elétrico. Deixa eu virar assim. Eu tenho um fogão elétrico que eu tinha dado pra minha prima, né? Minha prima e irmã. Pra ela tá usando lá na casa dela, quando o fogão dela lá ele tava incendiando, né? Tava bem crítico. E aí eu dei pra ela, eu tinha trocado ele por um botijão de gás, e sendo que o botijão de gás vale bem mais, né? E então, ela disse que vai trazer pra mim de volta nesse fogãozinho, ele é de 2 bocas, né? E aí a gente vai ficar usando ele. A menina também que eu vendi as coisas pra ela, ela falou que tem um fogão dela que tá na casa do filho, que ele tá usando, né? Que
É um fogão daqueles mais antigos. Gente, mas vocês pensam no fogão bom. Bom mesmo. Né? Só que o filho dela falou que só tá funcionando uma boca. Né? Ela falou assim, Érica, pra quem não sabe, meu nome é Érica, viu? Cacau é apelido. E aí, então, ela disse que traria, né? Ele, né? Mas ele não ia entrar no meio da negociação, já que ele não tá bom. Né? Mas assim, é um fogão muito bom, gente. Eu nunca vi ela falando, né, que o fogão tivesse entupido ou que o forno não estivesse funcionando, né? Ele sempre funcionou muito bem. Mas é aquele negócio, né? Quando sai da mão do dono, aí é outra coisa, né? Outros 500. Assim, voltando, né? Então, ela não veio buscar e quando vir, ela vai trazer a geladeira dela, vai levar essa aqui e o fogão e vai trazer o fogão que tá lá na casa do filho dela. Se caso ele estiver funcionando, ela vai trazer. Que ela falou assim, se você tiver pelo menos uma boca pra você tá cozinhando, eu já fico mais tranquila, né? E aí é isso, gente. Né? Então, assim, essa cozinha aqui, ela é pequena, né? Como vocês podem ver. Olha lá meu pinguim de geladeira. A cozinha aqui, ela é pequena, né? Mas quando sair essa geladeira e esse fogão, ela vai ficar bem grande. Né? Vai ficar bem grande, mas assim, eu louvo a Deus, sabe, gente? Eu sou muito grata a Deus por tudo mesmo, porque eu ia vender, eu tinha a intenção assim, de comprar outra geladeira mais simplesinha, né? Assim, menorzinha, mas mais pra frente, né? Porque agora realmente tem que preocupar com o dinheiro do aluguel, né? E o aluguel vence, então a gente tem que pagar, porque querendo ou não, por mais que os donos eles não tenham aquela necessidade, eles não vivam do aluguel, né? Mas sempre tem alguma coisa, né, que precisa pagar e eles ficam confiando no dinheiro do aluguel. E aí, o que que acontece? Eu cheguei a comentar aqui com vocês no dia que a gente ficou sem água, né? Eu não contei a história da água que tinha vindo 1.800. Um cano lá do outro lado estourou, né? Esse cano estourou. E aí eu não tinha acesso, agora eles deixaram a chave aqui, é porque eu não queria ter mesmo a chave, né? Porque eu falei, eu não tenho como tá tomando de conta de lá. Vou ficar aqui porque é mais caro, né? E aí então eles levaram a chave e chegou aqui a leitura da água, mas chegou só um papel, né, dizendo que a conta estava retida. Isso foi no mês passado, no mês de agosto. Nós estamos agora entrando em setembro, hoje é 3, se eu não me engano, hoje é 3. Uma quinta-feira. E aí, então, eu falei pra eles, né, da conta que tinha vindo retida, né, e antes eu tinha chamado eles uma semana antes pra vir aqui pro outro lado, que as bananas lá do outro lado estavam amadurecendo. Depois eu vou filmar lá do outro lado pra vocês verem como é. Né, as bananas estavam amadurecendo. E me desculpa, gente, se não estiver pegando o rosto, porque esse celular não é daquele que vira a câmera, né? Eu tenho que virar o aparelho. Então eu não sei se tá pegando, que parte que tá pegando de mim. Então aí, eles vieram, eles não tinham vindo antes, eles falaram que estavam sem carro. Eles vieram e quando entraram lá pra ver, tinha um cano que tava estourado. Eles falaram assim que parecia que era uma mina, sabe, no chão. E aí foram atrás já de alguém pra poder estar arrumando, né? E aí acabou que deixaram a chave aqui, né? E aí eles falaram, olha, o que tiver, eles não, né? No caso, o dono, né? A esposa não, foi o dono, porque quem tá resolvendo tudo é ele, né? E aí ele falou assim que a conta, né, eles vão pagar, porque realmente é uma parte que eu não tenho acesso, né? Não tinha, né? E assim, aquela parte lá é deles, né? A nossa é essa aqui. Quando nós alugamos, esse muro aqui não tinha, sabe? Aí depois o senhor que tomava conta para eles, né, que fez esse muro, e disse porque como ele tinha plantações lá do outro lado, né, que essas plantações foi ele que fez, né, que infelizmente ele veio a falecer no começo do ano, no mês de fevereiro. E então, né, ele falou assim, para não tirar como é que se diz? A privacidade de vocês, eu vou fazer o muro, né? Então a senhora fica com a sua parte aí na frente e aí lá atrás, como eu tenho minhas plantaçõezinhas, eu vou fazer uma porta e eu entro por lá. E assim, eu creio que ele fez isso também porque como aqui nós temos gato, cachorro, então os cachorros iam para lá. Os gatos ainda vão porque a gente abre a janela, né? Essa casa ela não tem corredor, né? Então assim, ela tem essa parte aqui, ó. A bagunça, gente. Ela tem essa parte aqui
E ali do outro lado, né, eu acho que lá deve dar uns 3 tamanhos desse aqui, né? Tem uma janela lá do quarto de trás que dá pra lá. Então, assim, essa casa aqui, ó, ela não tem corredor, nem de um lado nem do outro. Acredito eu que por isso que ela é muito quente. Assim, voltando ao assunto, o celular parou de gravar. Aí, por causa disso, então, né, a conta veio alta, né, por causa desse vazamento. E aí, então, gente, eles parcelaram, né, estão pagando. E foi justamente no mesmo mês que aconteceu o negócio, né, da suspensão do benefício, né? Então, aí eu tive que vender, né, a geladeira, o fogão. Graças a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Nós ganhamos uma cestinha básica. Estamos indo hoje também atrás de mais 2, né, com a graça de Deus. E assim, Deus tem levantado pessoas para estar nos abençoando, né? Graças a Deus, assim, né? Que Deus sempre, sempre, sempre nos sustentou, né? Opa. Sempre passou à nossa frente em tudo, né? Eu louvo, eu agradeço a Deus por tudo, né? Gente, então eu vou parando esse vídeo por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá? Vocês desculpem aí, porque eu começo a falar, eu vou longe, né? Então tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e obrigada por assistir, viu? Deixa o seu like, comentário, compartilha, gente.